Vamos lá, jovens. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do 3 de 10 Podcast. Hoje com mais um convidado especial que já vai se apresentar. Ao lado aqui do meu sócio e companheiro Haroldo Santana. Estamos aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. Também compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Instagram, para a gente poder ter um maior alcance e perpetuar esse projeto que já está sendo um sucesso. Lembrando que os cortes e episódios completos estão no YouTube e no Instagram, principalmente no YouTube, né? A gente tem os trechos mais definidos, né? Fica o convite aí pra galera assistir. E plataforma de áudio também no Spotify. Para quem tá no trânsito, lavando louça, quiser estudar ao mesmo tempo, né? Bem, presente aí nosso convidado de hoje. Então, pessoal, hoje eu gostaria muito de agradecer, muito feliz aqui em poder ter o professor doutor Renato Massaferri, que é um grande amigo, um grande companheiro também de profissão, que agrega muito. Renato, pode se apresentar, sinta-se em casa, aqui é freestyle, então fica à vontade. Bom, primeiramente eu queria agradecer vocês pelo convite, né? Se na verdade vocês me convidaram para estar dentro do projeto de vocês, é porque vocês acham que alguma coisa eu tenho a contribuir aqui, então eu tenho alguma história eu tenho para contar que vale a pena. Então, por si só, isso eu já fico satisfeito, já fico feliz de estar contribuindo de alguma forma para esse projeto. E me apresentar, vocês já me apresentaram, mas do ponto de vista de formação e trajetória, eu acho que vale a pena eu contar um pouquinho dessas histórias, porque às vezes a gente cria uma conexão, uma identificação com a história, ou então fala, cara, realmente é possível chegar em algum lugar da onde eu estou saindo agora, né? Porque, na verdade, as pessoas elas olham muito para a posição atual que os profissionais ou pessoas ocupam no momento, mas não olham lá para trás para ver de onde ele veio, o caminho que percorreu e tudo mais. Então eu gosto de contar essas histórias porque acho que vale a pena. Eu sou graduado em Educação Física, tenho mestrado e doutorado também em Educação Física e agora finalizando o pós-doc, que é o pós-doutorado. Mas tudo começou, na verdade, a minha ideia e o meu estímulo, a minha intenção em fazer Educação Física começou na época que eu era atleta amador de natação. Isso pouca gente sabe, né? Que eu nadei como eu nadava ali, sei lá, dos 15 e 16 por uns 3 anos assim, eu fiquei nadando e competindo. Comecei tarde, não fui. A minha ideia não era ser atleta de alto desempenho, na verdade eu entrei porque eu tenho asma. Então, na época, eu e meu irmão começamos a fazer natação e aí eu comecei a gostar, a desenvolver. E o professor perguntou se eu queria fazer parte da equipe de competição do clube, que era o Clube Portuguesa da Ilha. Boa. E aí eu me animei porque eu vi a galera lá treinando e era super legal, um clima maneiro, a galera viajava para competir e tinha um clima legal. Eu falei, eu quero fazer parte desse negócio também. Aí comecei, fiquei lá. Naquela época eu comecei a despertar o interesse de entender o que tinha por trás, né, dos treinos, da preparação. Na época ainda era muito rudimentar, né? A gente tinha pouquíssima informação ainda, comparado ao que a gente tem hoje, mas foi aquilo que me despertou o interesse por tentar aprofundar na área. E aí, pouco tempo depois, eu fiz vestibular para a UFRJ, comecei a minha graduação em 2003. Na época, eu trabalhava na área administrativa, estudava à noite, trabalhava na área administrativa durante o dia, né? Trabalhava como auxiliar de escritório, e assim fui tocando, e aos poucos eu fui fazendo minha transição. Comecei a estagiar e diminuindo minha carga horária de trabalho que não era da área até fazer a transição completa. Terminei a minha graduação e sempre admirei os professores na época da faculdade que eram professores que tinham destaque, que davam boas aulas, que davam palestras, que davam curso. E eu comecei a achar aquela posição interessante. Eu achava que seria muito difícil chegar, na verdade ainda é. Mas eu vi aquele caminho como uma coisa muito distante, mas eu admirava. E doutorado, então, nem imaginava. Eu falei, cara, impossível fazer doutorado, chegar lá. Naquela época, então, era mais complexo, né? Naquela época era muito mais difícil, tinham pouquíssimos programas, o acesso era mais difícil. Então, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Então, hoje a gente tem vários programas, mais oportunidade, mas na época era uma coisa mais difícil. E na época dos primeiros do Brasil, o cara às vezes até tinha que ir para fora para conseguir fazer um doutorado. Assim foi, eu comecei a participar de grupos de estudo, comecei a me envolver mais, comecei a treinar muito, apresentar, me expor a apresentações de trabalho, a palestras pequenas para pequenos grupos e fui gostando daquele jogo, daquilo ali, até que algum tempo depois de formado,
eu já ocupando algumas posições nas academias que eu trabalhava, como coordenador Sim. de grupo, coordenador técnico, tudo. Só que chegou uma hora que eu pensei, poxa, tá legal aqui, eu tô gostando. O salário pra mim, pra ocasião até que tava bacana. Mas e daqui a 10 anos? E daqui a 15 anos? Daqui a 20, 30 anos, que é hoje, o 20 anos é hoje, né? Chegou. Será que eu vou ter o mesmo gás pra fazer o que eu faço hoje, andando de um lado para o outro, começando muito cedo, terminando muito tarde o meu dia, e quando eu tiver família e tiver que dividir isso tudo? Então eu vou começar a buscar alternativas que eu consiga ainda trabalhar, ter uma forma de remuneração e ter um posicionamento profissional que não dependam só do meu vigor físico e do meu acordar muito cedo e dormir muito tarde. Hoje eu acordo muito cedo porque eu quero. Porque eu faço algumas coisas que eu tenho que acordar muito cedo, mas eu não começo a trabalhar muito cedão todos os dias. Então, aí eu comecei a buscar. Falei, pô, tem uns amigos que estão participando de um grupo de estudo e estão com interesse em fazer mestrado. Eu vou colar neles aqui para ver no que dá. Foi na época que eu entrei para o grupo da UERJ, para o LabSal, para o Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde, coordenado pelo professor Paulo Farinati. E aí, ali eu comecei a fazer o mestrado. Um tempo depois, com um intervalo de 1 ano, eu fiz o doutorado. Depois eu entrei para a Força Aérea, uma coisa que eu não imaginava também, uma oportunidade que apareceu no meio do caminho. Passei 6 anos na Força Aérea, lá dentro eu terminei o doutorado, e quando eu saí, eu já entrei no pós-doc e estou aqui hoje. Mas o que é legal a gente falar disso tudo? Não foi nada fácil, né? Contando assim, o caminho parece que foi um fluxo Tem natural, muitos capítulos, né? Aí no meio dessa Foi um fluxo estrada. natural. Resumi 20 anos em 3 minutos aqui, mas teve muita dificuldade. Eu venho de família humilde, eu fui criado em comunidade, então para a gente ter acesso a determinados espaços, a formações, a conhecimentos... A realidade dos estudantes de educação física, na maioria, elas são muito similares à nossa história, né? Então a gente começa muitas casas atrás, né? Exato. Então hoje, quando eu vejo alguns garotos novos agora tendo algumas oportunidades, alguns suportes de família e recursos, cara, eles estão muito à frente de quando a gente fala de um profissional, de um menino novo que não tem recurso nenhum, não tem suporte da família e tem que trabalhar também e tem dificuldade de comunicação e não tem compreensão nenhuma da língua inglesa, que é uma ferramenta principal ali, importante para a acadêmica. Então, a gente tem que cavar ainda, tem que remar muito para conseguir nivelar ali para depois entrar e seguir. Então, eu acho que isso é legal a gente falar. Por quê? Porque é possível. É possível. Pessoas, né? Não é fácil, mas é possível. Renato, assim, antes de mais nada, te parabenizar pelas suas conquistas. Tenho certeza que mais conquistas virão, porque você é um profissional que tem grande relevância. Mas, como a gente falou, né, desde o primeiro episódio, o nosso papel aqui não é somente veicular questões de conteúdo acadêmico, mas também situações que inspiram pessoas, né? Então, hoje, em momentos tão difíceis que a gente vive na sociedade, encontrar um profissional que passa toda essa experiência, né, e mostra para as pessoas que não é fácil, porém é possível. Eu acho que a principal mensagem é essa. E, cara, parabéns aí. Já começamos muito bem, né? E assim, é a reflexão que a gente sempre traz, né? Que hoje o conceito de sucesso está muito atrelado à receita financeira e os bens que você adquire, né? E a gente vem de uma geração, pelo menos acho que é de origem mais humilde, que sucesso é você subir os degraus, ponto a ponto, e superar aquilo para você estar muito distante. Assim, o delta, né? O nosso conceito de Exatamente. realização é um pouco diferente, né? E às vezes perde um pouco de valor por conta dessa geração atual, talvez está mais vinculada à questão de bens, de faturamento. Questões né? materiais somente. Questões materiais somente, né? E resultado rápido. Exatamente. Pular muitas etapas. E assim, quando a gente fala sobre a velocidade com que as coisas acontecem, né? Com que às vezes a gente cria expectativa de resultado. Então, uma garotada mais nova, ou então você está orientando algumas pessoas na trajetória acadêmica que às vezes querem que a coisa se aconteça numa velocidade muito rápida, porque hoje o mundo funciona rápido, né? Hoje a gente tem a informação transitando de uma velocidade absurda, a gente tem tudo na palma da mão, muito acessível, então parece que passa uma falsa sensação de que as coisas são todas muito fáceis. Quando, na verdade, a formação e o amadurecimento de um profissional, ele leva
décadas, né, para acontecer. Processo. É um processo e a gente precisa passar pelo processo. Eu primo muito pelo processo. Então, desde a gente talvez chegue no momento técnico quando a gente fala de processo de treinamento, mas assim, processo de formação, também eu tento passar um pouco disso tudo que eu vivi como o meu processo. Então, eu acho que cada parte, cada nuance da minha trajetória, ela teve um papel importante. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, nada que eu passei, porque tudo que eu passei me formou quem eu sou hoje. E eu tento, de alguma maneira, quando eu oriento alguém que está querendo fazer mestrado, doutorado, eu tento trazer um pouco dessa perspectiva de formação, de passar pelo processo ponta a ponta. Eu não quero que termine rápido. Eu não quero foco só no produto que vai sair dali. Eu penso na formação profissional desse camarada e o que ele vai levar de legado dali para frente para que ele passe para a aplicação dele profissional. As pessoas se prendem muito ao desfecho acadêmico, né? E não à construção acadêmica. Então, a gente estava até falando sobre isso nos bastidores aqui, antes de a gente começar o nosso bate-papo. E isso é algo que a gente valoriza muito também. Né? Eu acho que assim, é muito na rede social você usar a validação da ciência para algum ponto e não sobre discutir o processo científico dos temas. Porque isso que eu estou definindo aqui tem fundamentação científica. E a gente sabe que isso é muito amplo e discutível, né? E eu converso muito com o Haroldo, né, cara? Existe uma ausência de debate sobre o processo. É tudo muito polarizado. Isso aqui, o que você está fazendo está errado e o que eu estou fazendo está certo. E pouca discussão sobre o processo. Né? Quais são as alternativas para investigar isso? Quais são as linhas que a gente pode aplicar nesse sistema de trabalho? Né? Então, talvez a gente que venha dessa escola de ter vivenciado muitas áreas até dentro da própria educação física, a gente já sabe que as características de discussões sobre temas e tópicos e aplicação até na prática de que a gente está trabalhando com aluno e cliente personal são completamente amplas. Né? Tem coisa que a gente aprende batendo cabeça durante o dia. Cara, com o cliente. Vocês teriam uma ideia, eu já dei aula de atividade coletiva, já dei aula de natação infantil, já dei aula de hidroginástica na beira da piscina para idosos. Então, até eu chegar num nicho específico, a gente faz bastante coisa e eu acho que isso é válido. Quando a gente, hoje, conversando com o pessoal que está em formação, eu acho que é importante passar por várias áreas e experimentar um pouco de cada, né? E usar a faculdade para isso, usar o período inicial da carreira para isso, para vivenciar, porque, cara, ano passado eu estava trabalhando fora da educação física, o Haroldo sabe disso, a gente conversou e tudo. Ele me falou. E eu tava com 40 anos de idade, e por quê? Porque eu não pretendia morrer daqui a 1, 2, 5 anos, então, cara, se em 40 anos eu conseguir construir uma evolução profissional dentro de uma área, porque eu não posso agora em 10, 20 construir em outra, já que eu tenho uma bagagem, uma maturidade completamente diferente. Também. E por que não? E muito acesso a conhecimento. E tentei, experimentei, aprendi muita coisa, mas resolvi voltar para a educação física e tá tudo certo. Agradecemos. Então eu acho que isso é legal também, a gente não precisa ficar com medo de testar, de experimentar, de tentar outras áreas e tá tudo bem, e passa um tempo e depois você voltar também não tem problema nenhum. Eu acho que a vida a gente só tem uma vida, cara, então a gente não pode chegar lá no final e se arrepender daquilo que a gente não tentou quando a gente tinha, e eu sou muito a favor disso. Vamos lá. Vamos lá, então, agora vamos começar aqui questões técnicas, né? Então... Só rapidinho, Haroldo, só para contextualizar, né? Você falou da tua trajetória, né? Mas hoje, especificamente, qual é a tua principal área de atuação dentro da educação física? Só para a gente contextualizar os temas que a gente vai abordar. Tá, atualmente, eu venho trabalhando com contexto de treinamento físico para preparação física. E, mais especificamente, há um tempo, eu venho estudando e desenvolvendo, inclusive, formações para profissionais dentro da área de controle de carga de treinamento. Então, isso é uma coisa que não tem muita conexão necessariamente com o meu mestrado, com o doutorado, mas é uma coisa que eu atuo hoje na minha prática. Então, eu tenho alguns atletas que eu faço a preparação física na área do ciclismo e do triatlon fora de situação, né? Principalmente para força, para desenvolver força, para transferir para modalidade. E eu tenho uma formação no controle de carga de treinamento que eu aplico vários desses conceitos na minha prática. Então, é legal porque eu consigo validar muita coisa que a gente vê na teoria, que a gente vê nos cursos, nos estudos, na prática. O que funciona? A teoria está... E na prática? Faz sentido? Como é que isso funciona?
E, além disso, muita coisa eu aplico em mim mesmo, né? Então, eu estou passando por um processo agora de treinamento, de preparação física, para disputar, inclusive, umas provas. E está sendo muito interessante eu sentir na pele o processo de treinamento de ponta a ponta e, inclusive, testar e validar várias coisas que eu defendo teoricamente, que eu ensino, que eu aplico, agora em mim também está sendo bastante interessante. É legal que você é o próprio laboratório. Faz tudo, né? Laboratório, faz a... Sim. Boa. Então, Renato, já que entramos no mérito aqui das suas habilidades práticas, né? Conectar a teoria com a prática é algo que a gente também acredita. Mas, pô, é óbvio que a gente deu uma olhada no teu Lattes antes, né? Então, pô, a gente já vem aqui já preparado. Puxou a ficha. A gente vai puxar alguns temas aqui e vamos conversando, né? Então, acho que o primeiro tópico aqui é um tema que eu acho que vai ter uma abrangência bem interessante nas mídias, porque vai tanto para o profissional quanto para também o cliente final, né? O praticante. Quando se fala de treinamento de força e saúde cardiovascular, quais são as principais demandas? Nós temos alguma coisa hoje mais nova que é um contraponto para questões anteriores, né? Tinha muitos mitos. Então, faça aqui um exemplo, isometria para hipertenso. Faça um geralzão legal. aqui. Não precisa ser uma aula de 3 horas, dá pra gente... Isso é interessante porque durante o meu mestrado eu trabalhei com resposta cardiovascular no exercício de força. E aí, obviamente, que eu tive que fazer uma revisão de literatura, né? Para escrever aquele capítulo legal que a gente tem na dissertação. Então, a gente vai tentar entender quais são as respostas cardiovasculares ao exercício de força de forma aguda, de forma crônica, os mecanismos que tem por trás e tudo mais. Até porque durante o mestrado eu usei uma técnica que é pouco utilizada por conta do acesso ao equipamento. Então, ele monitora a resposta pressórica de forma contínua, ou seja, a cada batimento a gente tem ali o pulso de pressão. Então, eu sei como a pressão arterial está flutuando durante o exercício de força. E antes de eu falar do desfecho, né, de eu falar do que a gente viu e qual foi a conclusão que a gente chegou, existia um conceito, de certa forma, equivocado que pessoas que têm hipertensão arterial não podem fazer exercício de força porque a pressão sobe muito. Então, a gente via uma série de contraindicações, tanto de profissionais da área quanto profissionais da área médica, contraindicando o exercício de força. Isso a gente está falando de um tempo atrás, né? Hoje o entendimento ele já amadureceu um pouco mais, a informação já está mais difundida, mas por quê? Porque existe um mecanismo de quando a gente contrai o músculo para executar o exercício de força, a gente gera uma vasoconstrição periférica total que aumenta muito a pressão arterial. Mas será que de fato isso gera sofrimento, gera demanda para o miocárdio suficiente para colocar o camarada em risco? E aí alguns estudos começaram a observar como é que a gente mede isso. Não, o duplo produto ele é uma variável que pode trazer para a gente uma estimativa de trabalho do miocárdio, que é você multiplicar a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, e você ter ali uma informação sobre a carga de trabalho do coração. E a gente começou a observar, alguns estudos começaram a testar protocolos diferentes de exercício de força para ver até que ponto esse produto ele subia na execução. E, de forma resumida, exercícios de força com baixo número de repetições, ou seja, que ele termina rápido, ele não tem problema nenhum, porque não dá tempo da frequência cardíaca subir muito e como ela é um fator que influencia no cálculo, ele não gera um produto muito alto. Agora, exercícios que são mais prolongados, que têm um número de repetições muito elevadas, ainda que com a carga baixa, ele tende a gerar um produto um pouco maior, mas quando a gente compara isso com 5, 10, 15 minutos de exercício cardiorrespiratório, o do produto nos exercícios cardiorrespiratórios são maiores. Por quê? Porque a frequência cardíaca sobe muito mais e ela fica elevada por um tempo e a pressão arterial sistólica também sobe. Não tanto quanto no exercício de força, mas só que o componente do produto, por exemplo, quando comparado em 5, 10 e 15 minutos de exercício cardiorrespiratório, era maior do que nos exercícios de força. Então, poxa, tá tudo bem eu fazer 20 minutos, fazer a minha meia horinha clássica
de esteira ou de ciclo de bike, mas eu não posso fazer o exercício de força. E só que quando a gente mediu isso tudo, a gente viu que na verdade não acontecia bem assim como a gente esperava, né? Então tá tudo bem fazer o exercício de força. E um dos principais benefícios do exercício de força traz para o indivíduo que ele tem uma resposta pressórica que é exacerbada, ou que é sensível a qualquer estímulo, Sim. é que, imaginem, se ele melhora a força dele, a capacidade dele de levantar uma carga, imagina, eu preciso levantar um bujão de gás que pesa 50 quilos e aquilo ali representa 80% da minha capacidade máxima de levantar uma carga. Se eu melhoro a minha força e ao longo do tempo, aquele botijão ali de 50 quilos ele vai ficando cada vez mais leve teoricamente, né? Mais fácil de eu levantar. Isso gera um estresse fisiológico menor para mim e eu tenho uma resposta fisiológica, ou seja, cardiovascular, menor para a mesma tarefa. Então, esse é um benefício bastante interessante quando a gente discute. Melhora a capacidade funcional, né? Melhora a capacidade funcional, em poucas palavras, né? Quando a gente discute o benefício da melhora do aprimoramento da capacidade de força para indivíduos que têm questões cardiovasculares, a gente consegue entregar para ele mais capacidade funcional para que ele tenha um sofrimento fisiológico menor nas suas atividades do dia a dia. Para carregar um peso, para pegar uma criança no colo, para carregar uma sacola por um período prolongado, onde ele vai ter que subir escada também. Então, isso tudo a gente está entregando para ele uma forma dele fazer isso com sofrimento muito menor e mais protegido de ter esse do produto aumentado por muito tempo durante a tarefa. Então, é seguro, dá para fazer e entrega qualidade de vida para esse indivíduo. Concluir o raciocínio que esse é um mito bem antigo, né? E as evidências sobre isometria para hipertenso. Até hoje ainda, no âmbito ali de estágio, academia... Ela vai cair basicamente dentro da mesma ideia que a gente conversou agora. Porque se você faz uma isometria, mas dificilmente alguém vai fazer uma isometria acima de 30 segundos, Exatamente. 1 minuto. 1 minuto... Não duvide da criatividade de quem está no salão de musculação. Sim, mas as pessoas não toleram. Exato, Poucos. Então, assim... as pessoas começaram a ver problema em fazer, às vezes, uma prancha de 20 segundos. Exatamente. Mas é muito rápido, não dá tempo de colocar ali um miocárdio em sofrimento para que isso gere algum problema. Então não tem problema nenhum. Engraçado que às vezes até numa própria aula de hidroginástica o do produto pode ser maior do que numa prancha de... Exatamente. Porque tá ali um bom tempo se movimentando. Da água, várias coisas. Então... eu acho que o pessoal precisa dar uma revisitada na literatura. Esses dados não são tão recentes assim. Eu acho que trazem informações interessantes nesse sentido. Então, vamos olhar o que está acontecendo por trás ali na fisiologia e parar só de acreditar no que o pessoal está falando. E uma coisa também que eu acho que é importante, Renato, a gente mandar essa mensagem tanto para os profissionais, mas também para quem é público leigo, né? É que tem que avaliar o custo-benefício, né? Então, assim, independente se você vai fazer hidroginástica, pilates, treinamento de força, é o custo-benefício. É o quanto de benefício você vai ter e qual o possível custo que a prática dessa atividade tem. E o problema é que as pessoas só ficavam olhando o custo e extrapolavam, né, até o custo e esqueciam dos benefícios que o próprio treinamento de força poderia trazer, né? Eu acho que hoje isso aí está bem difundido, no entanto, a gente sabe que existe uma grande dificuldade das pessoas lerem, né? Então, acho que vocês têm a oportunidade hoje, né? E acesso à informação, comparado ao que a gente teve quando a gente entrou na graduação, não se compara. Eu acho então que, aproveitem assim, isso. A nossa limitação, eu lembro que na faculdade eu tinha que esperar livro ficar disponível na biblioteca para conseguir estudar os clássicos de fisiologia e biomecânica. E aí a gente ficava muito refém de professor dando aula, né, de palestra, refém no sentido daquele conhecimento estar mais disponível. E hoje você tem artigos, você tem inteligência artificial condensando revisão e meta-análise. E eu acho que o principal problema está nas autoridades de rede social que compartilham posições e fundamentos com base em viés. O viés de assim, vou falar isso porque vai trazer mais audiência e like, mas aquela pessoa sabe que aquele conteúdo não tem embasamento, mas ela sabe que vai gerar um barulho e de outro lado você tem os profissionais e acadêmicos que não querem se aprofundar muito e aquele conhecimento ali atende de forma simples, né? O que acontece? Qual é a minha visão hoje do cenário? Os principais profissionais que são detentores do conhecimento de alta qualidade,
não são bons comunicadores de rede social, não são bons comunicadores de ciência para a linguagem de público, linguagem acessível para fora do ambiente científico. Então, e pouca gente também tem perfil e tem afinidade e gosta de fazer isso. Tem poucos hoje pesquisadores, alguns estão fazendo um trabalho fantástico, mas a gente ainda tem poucos, né? Então, na verdade, a gente tem um espaço muito aberto, uma lacuna muito grande para profissionais que são bons comunicadores, mas não necessariamente eles têm um background de formação de alta qualidade, uma capacidade boa de consumir, interpretar e tirar informação de artigo de alta qualidade, de baixa qualidade, fazer esse senso crítico e trazer essa informação para o público. Então, esse é um dos problemas. E o outro aqui é a nossa formação de base, ela acaba treinando a gente para a gente ser só um consumidor passivo da informação. Então a gente treina, na verdade a gente não treina, a gente só fica acostumado a receber a informação. E aí desde a informação da educação infantil, a gente está acostumado só a ficar ali o que o professor fala. Copia, todos dizem decora, amém no final. Só o que o professor fala, só receber. E aí a gente vai para a faculdade, é a mesma coisa. E aí a gente vai para a pós-graduação, para o lato sensu, para as especializações, é a mesma coisa. O aluno passivo recebendo. Mas em que momento ele aprende, de fato, a ter autonomia e a buscar o conhecimento de forma crítica, saber onde buscar, como criticar? Isso acontece do mestrado para frente, onde tem uma virada completamente de chave. E eu até costumo conversar com o pessoal que quer fazer mestrado. Eu falo, cara, tudo que você vivenciou até hoje no processo ensino-aprendizagem vai mudar. Daqui para frente é outro cenário. Então, até a forma de assistir a aula já é diferente. Se acostuma com isso e vira a tua chave para o modo ativo. Então, para o modo que busca, que propõe, que vai atrás, que é mais crítico, que se vira. Só que a grande massa ainda está ali no modo passivo. Então, é muito mais fácil, às vezes, por falta até de ferramenta de conhecimento, você ficar ali só recebendo informação, e aí quem fala de uma forma mais rebuscada acaba agregando mais credibilidade e autoridade, aí fala, não, esse cara, ele sabe o que ele está falando. Inclusive, tem um episódio do podcast não necessariamente. Aqui que se chama Estelionato Acadêmico. Tem um corte sobre isso. Tem um corte sobre isso. Cara, o Haroldo vai compartilhar desse pensamento. Eu acho que um tópico que a gente fez essa reflexão foi a etnografia, né, cara? A gente teve muito contato na graduação, laboratório, mestrado. A gente teve aula com algumas referências, o Merlete e o Tanhan. Depois que a gente teve aula com esses professores, a gente falou, cara, a gente não sabe nada. A gente tá fazendo muita coisa errada há muito tempo, né? E aí a gente tinha tudo publicado, pesquisa. Eu falei, cara, a gente errou por ausência de conhecimento. Agora a gente faz um trabalho de desconstrução do que a gente compartilhava de conhecimento, que é ensinar para as pessoas, né, o mau uso dessa instrumentação. Porque a gente aprendeu a utilização correta, então o mínimo que a gente pode fazer não usar mais daquele jeito. Não usar mais daquele jeito. Mas é o que você falou, né? Tem que ter um compromisso com o conteúdo, né? Vamos lá, posso ir? Então, você apontou muito bem a relação de treinamento de força e saúde cardiovascular, e você que agora é um atleta de endurance, né? Faz um briefing aí pra gente dos principais... Pô, te elevou a outro nível agora, atleta de endurance. Exatamente. É um briefing aí das principais evidências que a gente tem sobre o treinamento de endurance e a saúde cardiovascular. Hoje a gente tem muitas medidas como variabilidade da frequência cardíaca, parâmetros de análise e monitoramento, né? Inclusive, se você puder citar aí os wearable devices, que são bem interessantes a serem aplicados. Bacana. Isso a gente já aproveita e faz um link depois para a parte de monitoramento, né, para controle da carga de treino, quais são as ferramentas e as formas da gente mensurar esse estresse de treinamento e trazer os insights. Mas, na verdade, a ciência, as evidências, elas são muito mais robustas e antigas quando a gente vai para o treinamento aeróbio, para o treinamento de endurance, né? Então, começou-se a investigar muito antes os efeitos dos benefícios relacionados à saúde para o treinamento cardiorrespiratório do que o de força. O de força é uma coisa que é mais tardia, né? Então, a gente tem os estudos clássicos lá da década de 50, mostrando lá aqueles estudos clássicos que mostravam que os trocadores dos ônibus, não trocadores, mas o profissional que passava coletando o bilhete e pagamento dos ônibus na Inglaterra,
eles morriam menos de infarto do que os motoristas que ficavam mais tempo sentados. Então, alguma coisa despertou um interesse ali, porque que esses caras que têm um comportamento mais ativo, que se movimentam mais ao longo da sua atividade laboral, eles têm algum efeito protetivo aqui para eles, quando a gente compara com um motorista que ele fica mais tempo inativo, mais tempo sentado. Então, daí para frente, começaram a surgir vários modelos de investigação para o exercício de endurance, do exercício aeróbico cardiorrespiratório, para o efeito dele, né, sobre a proteção cardiovascular e de morte por todas as causas. E, ao longo dos anos, começou-se a investigar questões relacionadas à dose, né, a método. Tá legal, a gente já está entendendo que isso aqui é positivo, mas o quanto que eu preciso fazer, né? O que é o mínimo necessário para que eu consiga ter algum efeito protetivo. E aí, os posicionamentos do Colégio Americano de Medicina do Esporte ajudaram bastante a trazer esses resumões, né, de tudo que saiu no mundo, dos estudos de alta qualidade. A gente resume aqui, traz para o profissional. Prova sobre isso na graduação. Traz para o profissional da prática, né, como ele pode aplicar ali de forma mais fácil, de forma mais prática. Só que a gente sabe que essas recomendações são super amplas, né? Mas de maneira genérica. Mas, no geral, ela traz um direcionamento. E aí, qual é o grande lance do profissional? Que isso vem com o tempo, com o amadurecimento. É ele pegar aquilo dali e ele transferir para a sua realidade baseado na experiência que ele já tem de atender e treinar pessoas. Então, o que funciona melhor para cada indivíduo? Mas, de forma geral, embora a gente tenha essas recomendações, a gente tenha todo um corpo de evidências altamente robustos que mostram que indivíduos que se exercitam e que têm uma aptidão cardiorrespiratória mais elevada, eles têm proteção contra eventos cardiovasculares, contra morte por todas as causas, contra doenças que estão relacionadas a demências e saúde mental. Então, a gente tem benefícios para vários outros questões clínicas, e eu gosto muito de falar que o exercício físico ele é uma coisa que ele faz tão bem que o único efeito colateral que ele tem é ainda mais saúde, porque a gente começa a fazer ele pensando em um objetivo, só que a gente começa a ter um monte de efeito colateral de benefício em outras áreas que a gente nem imaginava ter. Então eu comecei a fazer para emagrecer, para perder um pouco de peso, só que eu estou me sentindo muito melhor, a minha ansiedade diminuiu, meus sintomas depressivos diminuíram. Então, eu comecei a mudar. Aí a gente chama isso de hábito angular, né? Que quando eu mudo um hábito, que ele sai mudando vários outros. Então, eu começo agora, eu já parei de fumar também, porque isso está me atrapalhando no meu desempenho no exercício, que o exercício é uma coisa boa para mim. E aí eu começo a me alimentar melhor também, e eu também começo a parar de beber, porque não está mais combinando com o eu começo a dormir melhor para eu poder render mais. E aí você vai numa cascata de efeito positivo. Agora, o grande desafio é colocar o camarada nesse cenário, nesse contexto, para que ele consiga ir percorrendo essa jornada e colhendo todos esses benefícios, porque eu digo que o maior desafio hoje, e aí muito se discute às vezes sobre métodos mais eficientes, qual o modelo mais eficiente, se é o contínuo, se é o intervalado de alta intensidade, se é o fartlek, se é a bicicleta ergométrica, se é a esteira, se é correr na rua, se é o crossfit, muito se discute sobre isso, uma guerra de métodos e de modalidades. No final das contas, o nosso principal inimigo é o sofá. Sim. Então, é a adesão e a aderência. O nosso principal inimigo é conseguir tirar o cara de casa e trazer ele e fazer com que ele fique. Só um ponto. Na graduação, eu sempre falo para os alunos, quando eu falo de variáveis, eu falei, cara, existe uma única variável, se você tirar do programa, nada mais acontece, que é a frequência e consistência. Se você tirar essa variável... Não adianta, você vai ter o melhor programa do mundo, a tua planilha ali, mega fucking power, que você planejou, porque você aprendeu no curso. Não adianta, meu amigo, se o cara não vier, não tem treino. Exato. E ele não vem. E ele vem, daqui a pouco ele some. Sim. E ele falha, ele para. Então, hoje eu acho que a gente passou por uma fase onde a educação física ela evoluiu muito no que diz respeito a entender quais os mecanismos que geram benefícios relacionados à saúde, à proteção de várias enfermidades, ao longo dos anos, cada vez com formas mais sofisticadas, com equipamentos e métodos mais rebuscados, para mostrar a mesma coisa, que o exercício faz bem para a saúde. Mas no final das contas,
isso não está mudando o comportamento. Sim. Isso não está mudando a forma com que a população ela se relaciona com o exercício físico. Então eu digo que a gente tem uma meia-culpa nisso, eu assumo um pouco dessa meia-culpa como profissional da área. A gente está errando em algum ponto. Porque saber que faz bem, todo mundo faz. E só ter acesso à informação não é suficiente. Tem alguma coisa ali que está relacionada à parte comportamental, à parte de relacionamento do indivíduo com o ambiente, com a atividade. Comunicação também. A gente precisa embalar o exercício numa embalagem que faça sentido para esse cara comprar e aderir aquilo ali como um estilo de vida e mudar o comportamento dele. Como a gente faz isso? A gente precisa entender mais sobre comportamento, mais sobre relacionamento interpessoal, porque é interessante estudar métodos, estudar fisiologia, ter toda a base teórica é fundamental, mas isso está na nossa agenda oculta, está aqui no nosso bolso, para eu usar quando eu precisar. E aí tem uma outra teoria, um estudo bem interessante, que ele mostra os estágios de evolução do indivíduo, que ele é sedentário até você chegar no nível que você vai se preocupar com manipulação de variáveis para entregar um melhor efeito no que diz respeito à aptidão cardiorrespiratória ou de força. Até ele chegar nesse nível, ele vai precisar passar por um processo onde o primeiro estágio é: eu só quero que esse cara se movimente mais. Vamos quebrar esse comportamento? Esse é o primeiro estágio. Não adianta eu chegar... O camarada chegou hoje procurando ajuda para se exercitar e eu já querer trazer o melhor treinamento do mundo para ele. Ele não vai fazer. Exatamente. E a gente já errou muito com isso. Eu já errei muito com isso, cara. Só que chegou num nível... Vamos dar o melhor treino hoje porque é o primeiro dia para ele poder voltar amanhã. Chegou numa época que eu me via nessa posição. Teve uma época que eu parei de fazer exercício, eu cheguei a 96 quilos, só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 79, então eu cheguei a 96 quilos, estava cansado, estava tolerando pouco, e aí quando eu queria voltar a me exercitar, cara, eu fazia um pouquinho e parecia que aquilo ali era muito para mim, mas aquele pouquinho, naquele momento, era o suficiente para ir me trazendo de volta para o mundo do exercício. E é isso que a gente precisa hoje, ter uma sensibilidade maior para... Eu não preciso entregar tudo, eu não preciso gerar uma transformação, trazer o melhor programa nas fases iniciais. Eu só preciso quebrar o comportamento sedentário. Conseguir. Pô, legal, ele está percebendo o benefício de não ficar paradão, de vir para cá. Fazer o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa que ele se movimente, que ele goste, que gere algum nível de satisfação e que não faça ele voltar para casa todo dolorido e precisar de quase uma semana para se recuperar para vir de novo. Porque eu errei na dose, se acontecer isso. Não, meu programa não é foda por causa disso, eu errei. Deixar dolorido é erro. Mas tem uma galera ainda que tem essa cultura de sem dor, sem ganho, né? Deixar dolorido, com raras exceções de uma galera louca que gosta, né? Que é sadomasoquista. No geral, deixar o cara com muita dor tardia é um erro importante. E quando a gente vai pro esporte, né? Que a gente daqui a pouco fala sobre isso, é pior ainda. É o pior cenário. É pior ainda. Então aí, beleza, eu quebrei aquele primeiro nível, tirei o cara do sofá, ele quebrou o comportamento sedentário, ele fica menos tempo sentado, ele consegue frequentar. Aí legal, agora daqui a pouco eu começo a aumentar um pouquinho mais o volume de treino de alguma forma, eu aumentar a frequência de treino, eu ainda não estou preocupado com qual é o melhor exercício, qual é a melhor intensidade, eu só quero que ele venha. Eu só quero que ele venha mais vezes, eu só quero mudar o comportamento. Num próximo nível, vai chegar uma hora que esse indivíduo ele vai pedir mais. Ele vai começar a experimentar os benefícios, ele vai começar a sentir que está gostando, ele vai pedir mais. E aí você vai começar a entrar com outras variáveis, se preocupar com outras variáveis, e agora eu posso começar a implementar aos poucos, manipular alguns componentes das variáveis de prescrição de treinamento para entregar mais benefício para esse cara do ponto de vista de aptidão, até que vai chegar num nível que... Não, daqui para frente, o cara já está engajado, já tolera bem o exercício, já mudou o comportamento dele, agora eu posso começar a apertar, porque agora eu sei que ele vai comprar a ideia. Já tem um arcabouço também de treinamento. Exatamente, já tolera bem, já mudou a mentalidade. Então, hoje, passar por esse processo é extremamente importante. E muda a vida das pessoas, né, cara? Assim, eu acho que o que você falou claramente interessante é que a gente vem de uma formação técnica do coach, né? Formação técnica metodológica. O que você está explicando pra gente é a importância do soft skill.
que é a trajetória de confiança e processo com o cliente ao longo dessa etapa, né? E isso aí você vai construindo, que eu converso muito com o Haroldo, que é educação, cara. A gente encontrar a melhor forma de educar o cliente e educar nossos alunos. Tem aula de consultoria, pô, tá super bem, evoluiu bastante, 50 e poucos anos, né? Aí semana passada ele mandou uns cortezinhos de Reels, né? Que era sobre um equipamento que mostraria qual zona de exercício você queima mais gordura especificamente. Aí, obviamente, eu fui olhar. Aí, resumindo, era um médico, especialista em joelho e nutrólogo, que todo o conteúdo dele era sobre terapia hormonal e exercício para emagrecimento. Aí você já imaginou o cenário construído. E aí, o que eu fiz? Fiz uma breve revisão sobre o equipamento e o uso dele para esse tipo de interpretação e mandei para ela. A nossa posição não é de criticar quem está fazendo algo errado, é educar pelo caminho, certo? E isso se estabelece com confiança, cara. Eu sempre reforço para meus clientes, a gente chegou até aqui seguindo uma trajetória que leva tempo e dedicação. Não existe fórmula fácil no processo. Não. Não existe fórmula fácil. Não existe. Quem chega longe é porque esteve disposto a fazer aquilo que ninguém está disposto a fazer, que é o quê? É fazer o simples, o básico e o chato todo dia de forma recorrente. Exato. Ao longo do tempo. Só isso. Eu não preciso fazer, eu não tenho fórmula mágica, eu só preciso repetir. E só que é o seguinte, passar por essa jornada de repetição e de recorrência, ela fica monótona. E aí, quem está engajado o suficiente para passar por isso tudo? O profissional ele vai ter que ter essa sensibilidade para trazer formas diferentes de desafiar o camarada para que ele continue dentro do processo, ainda que aquela modalidade chegue uma hora que pare de fazer sentido para ele. E ele vai para outra. E ele troca, ele muda o método, mas ele precisa ficar ativo. Eu treinava algumas pessoas que às vezes chegavam para mim e falavam, Renato, eu vou precisar parar por N fatores. Eu falo, cara, tá tudo bem. Eu só não quero que você pare de treinar. Pode treinar com outra pessoa, pode fazer outra modalidade, Sim. Pode fazer qualquer coisa, mas não para. Que é legal para a gente concluir essa linha de pensamento que você falou sobre a gente entender de comportamento. É porque eu acho que eu vejo as pessoas falando, porque os blogueiros fitness estão bombando, inclusive foram até citados nas tendências do American College para 2025. O que eu acho que os profissionais têm que pensar? Cara, o que o blogueiro faz de bom, tá? Não estou falando de treinamento, mas o que de fato ele faz que ele atrai as pessoas? É a forma como ele se comunica. Perfeito. Talvez o método que ele utilize, que talvez nem seja validado na ciência, mas tem como a gente tirar alguma coisa ali. Ele transformou alguma coisa complexa em fácil Exatamente. De executar. Então, assim, a gente tem que olhar, não sair criticando. Porque o blogueiro não é formado. Sabemos disso tudo. Mas o que ele está fazendo de bom que está atraindo as pessoas? Então, eu acho que o profissional de educação física ele deveria pensar nisso. Analisar o que os blogueiros fazem de bom e falar o que eu posso retirar aqui sem ir contra os meus valores e aumentar a adesão e a aderência das pessoas ao treinamento físico. É isso, cara. Exatamente. Entendeu? Acho que a reflexão tem que ser essa. Vamos para o próximo tópico. Renato, como falamos aqui no início, você agora é um atleta de endurance das piscinas da Portuguesa da Ilha para as pistas de ciclismo. Uma boa diferença, né? Da água para asfalto. Mas tem várias histórias na Portuguesa também. Mas vamos lá. Você que está no ambiente do ciclismo, não somente como profissional, né, do treinamento físico, mas como atleta, passa uma visão para a gente e já emenda também na parte da preparação física. Eu acho que esses dois tópicos eles se conectam, né? Então, fala um pouquinho desse ambiente. Para mim, eu não tenho vivência no ciclismo, só de curioso, né, de ficar acompanhando. E sobre como você entrou no esporte. Dá um geralzão. Legal. E no final você fecha aí com o treinamento. Eu vou fazer uma conexão com o assunto que a gente estava falando anteriormente para trazer algumas coisas para esse. A gente estava falando de saúde cardiovascular, de treinamento de endurance, tudo, e formas de controlar, de monitorar o treinamento. As prescrições de treino cardiorrespiratório, elas são basicamente focadas no VO2 máximo, que é a capacidade, a maior capacidade de consumir OX2 por um intervalo de tempo, que é uma potência aeróbica. E isso daí está associado a uma carga
O meu VO2 máximo, por exemplo, eu atingi o meu VO2 máximo num teste específico, seja de esteira ou de bike, que aquilo ali está relacionado com uma carga, e eu pego aquela carga e começo a prescrever o percentual dessa carga para trabalhar nas zonas de treinamento e uso como parâmetro de controle o percentual da frequência cardíaca, que geralmente, tá, principalmente em testes de laboratório, tem um relacionamento com o consumo de oxigênio. Ele vai andando para a para à medida que você vai aumentando a carga. Quando a gente traz para a situação de treinamento, abre um pouco, mas enfim, é só para simplificar aqui a compreensão. Só que, imagina, para você manipular essa variável, para você reavaliar isso ao longo do tempo, é complexo, não é fácil de aplicar um teste que você tenha o VO2 máximo de forma precisa. Não é barato e também não é acessível para todo mundo. Então, métodos começam a surgir para a gente conseguir continuar monitorando a evolução, a adaptação cardiorrespiratória desse indivíduo ao longo do tempo e entender que a aptidão cardiorrespiratória dele está mudando. E eu consegui mostrar isso e quantificar de alguma forma. Uma delas é a variabilidade da frequência cardíaca de repouso. Então, isso a gente já tem alguns estudos que mostram isso para a gente de forma consolidada, que o indivíduo, comparado com ele mesmo, quando a variabilidade da frequência cardíaca basal dele aumenta, isso bate com a aptidão cardiorrespiratória, com o VO2 dele também que está aumentando, tá? Em nível de percentual. Só que o que é legal, que recentemente a gente tem agora acesso a vários dispositivos que conseguem mensurar, que conseguem medir, fazer essa medida de variabilidade de frequência cardíaca de forma muito mais simples e com a tecnologia embutida nele, a gente tem o processamento desse sinal e a apresentação dele para a gente de forma gráfica na interface do aplicativo, que a gente consegue consumir e tomar decisão de forma mais prática. Então, assim, a gente tem hoje no nosso cenário uma coisa que a gente não tinha disposição lá atrás. Então, na época que eu comecei, eu estudo variabilidade da frequência cardíaca desde o mestrado, porque a gente até conversou, né? Embora eu tenha estudado sobre um assunto específico, a gente sempre participava de outros projetos que aconteciam paralelamente no laboratório. Então, eu tive contato com variabilidade da frequência cardíaca em 2010. E lá em 2010, a gente tinha um relógio específico lá para fazer isso, que ele media o batimento pulso a pulso, pegava o intervalo RR direitinho. A gente conectava ele no computador para exportar o sinal, pegava o arquivo Cubius. Pegava o arquivo TXT, jogava dentro do Cubius, janelava ele, pegava os momentos específicos que a gente tinha um critério lá, enfim. Tô quase tendo um pesadelo aqui agora, só de lembrar. Pegava essas variáveis, tabulava tudo para depois analisar tudo mais. Hoje, a gente não precisa fazer nada, porque ele faz automático. Então, ele pega ali alguns momentos específicos da nossa frequência cardíaca, ou de sono, ou então quando você pega ali de manhã num momento específico de interesse, ele já automaticamente calcula aquilo, tabula para você e vai posicionando isso ao longo do tempo. O que é legal? Que ao longo do tempo eu vejo a evolução cardiorrespiratória desse camarada e quando a gente olha a tendência no tempo, mas quando a gente olha as flutuações em intervalos menores, em intervalos de dias e semanas, a gente vê o efeito do estresse de treinamento, que isso também tem correlação com o estresse de treinamento. Então, se esse indivíduo está com uma carga de treino muito alta e não está tendo uma recuperação suficiente, a variabilidade da frequência cardíaca tende a vir diminuindo. Começa a cair. O sono influencia, o consumo de bebida alcoólica também influencia, que atrapalha a recuperação, mas é uma medida que ela é interessante, é uma ferramenta hoje que não é tão fácil assim de você de cara interpretar, porque precisa de alguma base ligeiramente teórica para você conseguir interpretar, mas à medida que você vê que o negócio vai para baixo, que a variabilidade diminuiu, o cara tá ruim, e quando ela vai para cima o cara tá bom, já ajuda bastante. Então isso a gente não tinha na época, hoje a gente tem. E eu comecei a estudar isso, essa forma, essa técnica e esse embasamento todo, ele vem dos estudos que investigam o efeito do exercício físico em condições clínicas, em doenças crônico-degenerativas. O hipertenso ele já tem a variabilidade basal alterada, e quando ele faz o exercício físico de forma aguda, isso altera por algumas horas depois do exercício, e a pressão dele diminui, que é o efeito hipotensivo do exercício físico. O pessoal de lá gostava bastante de estudar isso, né? Tem vários estudos. E a gente também tem, ao longo do tempo, o efeito cumulativo do treinamento
a diminuição basal dessa variabilidade. Então, eu consegui trazer o olhar clínico, o estudo dessa variável no contexto clínico hoje para o desempenho, que é onde a gente tem ali um acesso maior a esses relógios, esses dispositivos, a anel, a aplicativo que trazem esses parâmetros para a gente utilizar. Bom, agora respondendo a tua pergunta, depois de dar uma volta no mundo... Não, já deu uma aula aqui para quem quiser, já tem uma aula aqui sobre variabilidade, treinamento. Como é que eu cheguei, né, no ciclismo? Hoje eu tenho uma rotina que eu digo que é quase de um atleta amador, porque eu tenho toda a minha rotina de treinamento estruturada e eu não bebo mais, eu tento controlar o meu sono o máximo possível dentro do limite da família ali, então eu tento dormir bem, não consumo mais bebida alcoólica, controlo bem a minha alimentação e tenho um volume relativamente alto de treino, porque isso me fazia bem e eu gostei, só, e é por isso. E eu fui gostando, fui melhorando, fui aperfeiçoando, até que fiquei motivado com o meu desempenho melhorando de participar de uma competição e me testar dentro desse processo de preparação física dentro de um período maior de tempo. Mas o meu relacionamento com a bike, ele começou... Olha, eu acho que foi perto da pandemia. Não foi por causa da pandemia, mas calhou de ser nessa época. Na verdade, na pandemia, o que eu mais fazia era correr e remar. Eu tinha um remergômetro no terraço. Na época, eu comprei um remergômetro e deixava no terraço. Então, eu treinava lá em cima com pesos e remava, mas só que calhou de eu me animar em pedalar também, porque um amigo meu, o Pedro Menezes, que é do Flamengo, ele pedalava, teve épocas que ele já pedalava muito, então ele começou a me chamar, me convidar para pedalar, e a gente começou a pedalar junto, só que eu fiquei ali alguns anos pedalando de onda, sim, teoricamente. Hobby. Ia, pedalava, aí subia vista, sofrendo que só, a vista chinesa. Aí descia e fazia uns pedaizinhos ali que tinham na casa dos 15, 20 quilômetros de volume, né, de duração. E aquilo foi ficando assim. Quando eu me mudei para a Zona Sul do Rio de Janeiro, que é um lugar que é muito mais propício para a prática desse esporte, né? Porque tem vários grupos, então você está perto das principais acessos para pedalar na montanha, que é um lugar propício para a gente treinar também. Mais seguro também, né? Mais seguro, então vias que são mais adequadas. Aí eu falei, não, agora o jogo vai virar, né? Não virou. Depois de um tempo ainda trabalhando, tentando pedalar em alguns momentos, eu juntei com um amigo meu que já estava pedalando bem em outro nível e a gente começou a treinar junto. E aí o meu volume de treinamento começou a aumentar muito. E aí os treinos que eu fazia na casa de 20, 30 quilômetros começaram a ir para 60, 70, 80, 90, de vez em quando 100. E aí eu comecei a sentir o benefício do treino, da exposição a um volume maior, muito rápido. Eu comecei a perder peso, eu comecei a pedalar, me sentir bem, eu comecei a me destacar muito rápido dentro do grupo, assim. E aquilo foi me motivando. Eu falei, legal esse jogo, eu gostei de brincar disso. E aí eu falei, cara, eu vou melhorar o equipamento agora, porque a bike que eu tenho já está começando a ser um limite. E aí começa a ser o desafio em casa também, né? Porque até hoje... Não é um videogame barato. Toda hora, não é um brinquedo barato, e isso a gente vai falar. Não é uma brincadeira barata. Então, cara, agora eu preciso fazer um upgrade aqui para continuar me desenvolvendo mais, porque teoricamente eu me desenvolvi fisicamente até um nível, só que daqui para frente eu vou precisar de melhorar o equipamento. E aí, não foi fácil, mas eu consegui. E aí, consegui depois ter uma boa evolução mais uma vez. E aí, começar a treinar com pessoas mais fortes, ou seja, mudar um pouco o meu ambiente. Isso influencia demais, né? Então, te puxa também, eu acho que né? pra vida, né? Pra vida. Quando a gente tá falando aqui, qualquer modificação que você quer fazer na sua vida, o primeiro passo que você tem que fazer é mudar o ambiente. Sim. Não adianta você ficar brigando contra o ambiente. Tem um vídeo do Thiago Nigro, não sei se vocês já viram, que ele faz uma analogia com mudar o ambiente. Ele pega o isopor e tenta ficar afundando no copo com água. Ele fala, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o ambiente. Então não adianta você ficar brigando contra ele, porque ele vai te empurrar. Ele vai te empurrar para fora. Sim. E aí depois ele bota uma outra substância que dissolve o isopor. E ele fala, então o ambiente ele pode tanto te destruir quanto te impulsionar. Resumidamente.
E aí, cara, em tudo que eu fiz na minha vida até hoje, todas as vezes que eu precisei dar uma grande guinada, fazer uma grande mudança que eu entendia que era importante naquele momento, eu buscava mudar o ambiente e mudar as pessoas em volta. E é assim. É porque a mudança de ambiente também te desafia, né? Tudo tem o seu preço, né? Então, às vezes, você vai chegar num momento que você está rodeado de pessoas que estão contribuindo para o teu objetivo de médio e longo prazo ou não. Então, simplesmente, se você está focado no teu objetivo, no teu planejamento, você precisa separar as coisas e seguir a tua vida e mudar de ambiente. Então, várias mudanças de ambiente que eu fiz em algumas épocas me ajudaram e nessa época do ciclismo foi mais uma delas. Então, eu comecei a andar com pessoas que andavam muito mais forte e que treinavam muito mais e automaticamente eu acompanhei. E aí, recentemente, eu fiz mais uma troca. Eita. Que foi também difícil de convencer. A gente bicicletas não vendem na Casa Bahia, né? Não. Cara, eu tenho um aluno que pedala. E ele é interessante, porque chegou no ponto que ele trocou de carro pra colocar a bicicleta na mala. Eu também já Nem fiz vou falar isso. qual carro que ele pegou, mas ele trocou de carro pra não ter que colocar mais a bicicleta no rack. Eu também já fiz isso e deu um problema. Eu imagino, porque o carro dele já não era barato. Aí você imagina um carro que você consegue... Hoje meu carro é barato, eu consigo colocar a bicicleta dentro também. Inclusive, sexta-feira eu vou viajar com ela dentro do carro e enfim. E aí, cara, assim, é um esporte que me fascinou, primeiro porque eu sempre gostei de bicicleta. Desde moleque eu andava muito de bicicleta. Comecei a desenvolver fisicamente, tecnicamente, comecei a andar em grupo, então isso tudo foi me colocando no nível, e o principal deles todos, cara, a mudança em mim. Não só eu desenvolver, mas a mudança em mim, física, mentalmente, de saúde. Então, uma coisa que eu tinha como objetivo, que era, quando eu chegasse aos 40 anos, eu não queria mais consumir bebida alcoólica. Isso era uma coisa que eu tinha colocado como uma meta para mim, sei lá, nos 38, se eu não me engano. Quando eu tinha 38, 39 anos, eu pensava, cara, gradativamente eu vou tirando o álcool da minha vida, porque, não sei, não tá mais fazendo muito sentido. Acho que ele tá começando a me atrapalhar mais do que me ajudar. Teve uma época que eu consumia muito, né? A gente lá na casa dos 20 e tantos, mas agora, nessa fase, não tá mais fazendo muito sentido, não. Então, eu acho que eu vou me dar isso de presente. Então, isso foi um motivo a mais para eu tirar. Então, cara, eu perdi 10 quilos, parei de beber, melhorei minha alimentação, melhorei meu sono e tudo melhorou. Então, isso me motiva a continuar e me desafiar para eu mudar ainda mais. Só que não é um brinquedo, não é uma brincadeira barata, né? O equipamento é caro para você para começar a brincar, você precisa de uma bicicleta que dificilmente você vai achar alguma coisa por menos de R$5.000. Dificilmente você vai, para começar a brincadeira. E aí vai subindo, vai subindo. E aí tem a manutenção. E aí quando você sobe na bicicleta para pedalar, você precisa de equipamento para você. E aí equipamento de proteção individual, que é o capacete, que não é barato. Aí você precisa do óculos para proteger o olho quando você está... Para não bater pedra ou vento no olho, ou vir qualquer detrito no olho. Você precisa de uma roupa que seja de um material de qualidade para você conseguir ficar 2, 3, 4, 5 horas em cima da bike e não sair detonado. E você precisa de uma boa sapatilha para você conseguir... Então, e aí você precisa fazer manutenção na bicicleta, porque o pneu fura com frequência, a bike precisa de manutenção com uma certa regularidade, e quando você sobe para pedalar 5 horas, você precisa comer. E aí você precisa carregar muita coisa na bicicleta. E aí os suplementos para você usar durante o exercício também não são baratos. Brincadeira. Então, assim, quando você começa a olhar em volta, não é uma coisa tão democrática e acessível quanto é, por exemplo, uma corrida, mas cada um avalia aí a relação custo-benefício que pode ter. Eu tô gostando de brincar disso. Assim, como te falei, eu tive experiência com um atleta recreacional de ciclismo, cara, e é encantador você estar no processo. Não diria pedalar, porque acordar às 3 da manhã ou pegar a bicicleta às 4 não me anima muito, não. Mas o processo em si é muito legal, né? Você vai ver a evolução, principalmente da mudança de nível, né? Do praticante ao longo do processo. É algo, assim, bem interessante. E já aproveitando essa seara que a gente está conversando, eu trabalhei na parte de treinamento de força com esse aluno, esse cliente. E aí legal. A gente utilizava muitas medidas de potência no treinamento de força para fazer associação com os parâmetros do próprio ciclismo. E tem uma correlação muito interessante.
principalmente de membro inferior, né? Então, hoje, você que trabalha até na consultoria de atletas de endurance, quais são as principais variáveis que você monitora dentro do processo de preparação? Cara, eu tô com 3 pessoas que eu tô trabalhando nisso, na preparação, especificamente na força voltada para o ciclismo. E aí, qual é a minha primeira variável? Eu vou ser menos técnico agora, porque... E aí depois eu vou chegando lá e a gente vai tentando justificar o porquê que eu tô falando isso. Primeira variável, eu não posso atrapalhar o treino dele. A primeira variável, eu não posso atrapalhar o treino específico, né? O treino da bike. Então, como eu vou planejar um treinamento de força que entra 1 ou 2 vezes na semana, e aí quando a gente pensa em musculação, a gente acha que isso é pouco, mas na verdade ele tem um volume muito alto já de bike, um volume muito alto já da atividade específica, e eu consegui encaixar um treinamento complementar, que na verdade o objetivo é ajudar ele, mas eu consegui encaixar e ao mesmo tempo ele não atrapalhar e ele ajudar, é difícil botar na rotina. Depende da fase do treino que tá. Quando o cara tá com uma fase de muita acumulação, muito fadigado, às vezes nem vale a pena entrar com muita frequência ou com muita carga. Mas a minha primeira variável de preocupação é: eu não posso atrapalhar esse camarada. Então, a minha sessão ela tem que ter um volume, o mínimo do mínimo, suficiente para eu gerar adaptação, mas que eu não tenha efeito residual de fadiga que dure horas. O que traduzindo para o português? O cara não pode ficar dolorido nem com a perna pesada quando ele subir na bike de novo. Não pode, porque senão eu estou atrapalhando ele. Então, eu posso montar um puta treino bonito e motivante de fazer, de levantar peso, de fazer tantas séries e repetições e até a falha lá, ficar brigando com peso, mas isso vai ter consequência. E hoje a gente já tem um corpo de evidência bem legal, né, sobre isso, de preparação de força para esporte, para modalidades esportivas, e a gente está vendo que cada vez mais, quando a gente consegue diminuir o volume e inclusive o volume tanto de repetições quanto a sobrecarga, a intensidade de sobrecarga, a gente consegue ter benefícios interessantes de melhora de força e potência e com cada vez menos esse efeito residual de fadiga. Microdose de treinamento. A duração dele é menor, cada vez menor. Então imagina, hoje eu consigo fazer um treino efetivo e eu fiz isso na prática algumas vezes, eu tive feedback muito interessante, falo, cara, aquele teu treino de ontem foi fantástico para mim, porque eu me senti melhor ainda na bike no dia seguinte. Porque a gente treinou numa dose que era suficiente para que essa fadiga do meu treino de força não se arrastasse até a hora que ele fosse subir na bike. Quais são os principais parâmetros que eu olho para isso? O primeiro de todos, tem que estar longe da falha. Sim. Essa é a minha principal variável, né? Não pode estar perto, estar flertando com a falha muscular, que é um conceito completamente diferente da musculação, né? Quando a gente olha. Então, por isso que eu falo, eu sempre escrevo, musculação não é preparação física para o esporte, musculação não é treinamento de força para o esporte, não é. São mundos diferentes. Totalmente. Então, enquanto a gente prima pelo volume, por trabalhar perto da falha, no outro a gente prima pelo oposto, por diminuir o volume e estar longe da falha, mas com uma boa capacidade de produzir força com velocidade intencional. É o que eu falo, Renata. Tem muito treino que as pessoas ficam buscando transferência e, na verdade, a transferência que ocorre ela é negativa. Né? Vou fazer um treino de musculação para melhorar a minha performance no futebol. Tá, mas esse melhorar, qual o tipo de transferência que você está buscando? Se for uma transferência positiva, você tem que começar a analisar qual treino de musculação de fato você vai fazer. Porque, em geral, isso a gente já falou inúmeras vezes, não é querendo trazer uma questão polarizada de falar que a musculação é ruim, não é isso. Eu só acho que nós temos propostas para todos os tipos de objetivos. Assim, a gente já comentou isso outras vezes, né? Acho que a questão aqui no Brasil é a terminologia. Você pegar a literatura, eles chamam de bodybuilding training. Bodybuilding training é esse modelo que a gente conhece de musculação. É a musculação convencional. Convencional. Né? Então, na literatura científica está muito claro o objetivo do bodybuilding training, que é a hipertrofia e parte estética. Tanto que o strength training é essa dimensão voltada para a transferência para o esporte, a melhora de capacidade funcional. Que talvez aqui no Brasil seja entendido como treinamento funcional, né? É o conceito. Que no fim das contas é treinamento físico. Né? Treinamento físico, né? Criam-se diversos nomes
para chegar no mesmo ponto, né? Ao ponto de a gente escutar absurdos como treinamento funcional para hipertrofia estética. Exatamente. Mas aí a mídia social tá complicada. Mas assim, voltando ao cerne da questão, é o ponto que você está falando, do treinamento de força para gerar transferência para o esporte. Esse é o conceito adequado, né? E quando eu penso em transferência, eu penso, claro, que em gesto motor, em padrão específico, que ele vai desenvolver. Eu tento trazer o máximo possível da similaridade do padrão que ele vai executar. São padrões de empurrar e de puxar com a perna, né? Tanto puxar, porque quando a gente pedala clipado, a gente puxa pedal. Eu fiz um post há pouco tempo que eu mostrei um exercício que o menino lá que eu estava treinando ele estava fazendo um exercício com elástico de puxar, né? Flexão para estabilidade de core, lombopélvica, e puxando o elástico de forma alternada, puxando o joelho na direção dele, fazendo flexão de quadril. E aí eu recebi um comentário, não entendi, professor. Qual é a relação que tem a ver se o movimento no ciclismo principal é empurrar o pedal? Qual é a relação que tem esse exercício de puxar? Ciclismo. Eu falei, olha, você deve estar falando de passear de bicicleta. Exato. Então, quando você passeia de bicicleta, tudo bem, é só empurrar. Mas quando você vai para o ciclismo profissional, o cara pedala clipado, o pedal, a sapatilha é encaixada no pedal, principalmente em situações de sprint, o foco é em puxar. O foco é em puxar com muita força, com uma técnica e um posicionamento todo específico. Então, a transferência está aí. Sim. Então, assim, voltando para o contexto de transferência motora, eu trago algumas situações que são similares a que ele precisa reproduzir em cima da bike, mas o meu foco principal, a minha variável principal é no menor volume possível e o mais afastado possível da falha. Quanto, Renato? Com que parâmetro você controla isso? Com o conceito de repetições de reserva. Eu trabalho com pelo menos 4, 5 repetições de reserva. Eu falo, se você pensar que está chegando perto de falhar ou perceber que está começando a perder velocidade, eu acho que isso é um conceito que ele é treinável. O indivíduo que está executando, ele perceber. E quando eu estou falando de velocidade, pessoal, assim, é importante eu diferenciar. Tem o treinamento baseado em velocidade, onde ele atua ali com a maior velocidade intencional, né? A maior velocidade possível para uma carga ali na casa dos 20%, 30% do RM. Eu trabalho com um percentual maior, porque na bike, ainda que seja interessante eu desenvolver potência, o padrão de contração não é o padrão de contração rápida como os esportes de invasão, que o cara precisa dar um sprint muito forte, ele precisa ter uma corrida explosiva. Precisa desenvolver força muito rápido. Ele precisa desenvolver força no intervalo de tempo muito rápido. Com exceções de situações de sprint, o cara ele gira, ele produz força com uma velocidade menor. Mas como eu vou trazer essa situação para a sala, para preparação física? Eu trabalho com um percentual de carga um pouco menor, e sempre com repetições de reserva de 4 a 5 repetições, trabalhando ali na casa das 4 a 5, 6 repetições que ele precisa executar. Sim. E deixando várias de reserva, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4 séries do exercício, depende da proposta, mas o meu principal é eu aprender nas primeiras sessões qual é a principal dose que eu consigo ter efeito positivo, mas que eu não gere efeito negativo. Então eu vou monitorando o quê? No dia seguinte, eu quero saber como é que ele tá de dor tardia. O estado de prontidão dele. Esse parâmetro que você falou, né, desse aluno que eu fiquei uns 3 anos fazendo coach com ele, né? Ele foi morar em Londres depois, tá morando em Londres agora. E esse termo da perna pesada é um parâmetro mais... É a linguagem do ciclista, né? Assim, é a perna pesada. A perna tá mais leve, jogador a perna tá também. mais pesada. Isso aí tá é um solta, parâmetro... a perna tá solta, a perna tá pesada. Então eles entendem mais nessa linguagem. Então, chegou no dia seguinte, eu quero saber o quê? Ele pedalou. Como é que foi? Sentiu dolorido? Não doeu? Como é que tava a perna? Tava pesada, tava presa, tava solta? Aí, não, ficou bom. Não, cara, ficou dolorido, ficou pesada, não ficou tão legal. Falei, então a gente passou um pouco do limite. Então, nas primeiras sessões eu vou aprendendo ali qual é a dose ideal para ele. Quais são os parâmetros? Tudo subjetivo, eu não uso nada de equipamento, não meço, nada. Tudo subjetivo, baseado em todos os conceitos que eu trago na literatura e na minha experiência de aplicação daquilo na prática. E eu também treino. Então, quando eu treino em casa, eu uso muito peso corporal. Eu tenho um kettlebell lá único. O meu treino é todo nele.
e eu faço todas as variações de movimento ali. Então, cara, se eu puder passar assim, quais são os parâmetros principais? A menor dose possível, que gere efeito positivo de melhora de força e a sensação de que ao longo das semanas o indivíduo está ficando mais forte, está conseguindo realizar os treinos que ele realizava antes com uma percepção menor ou num tempo menor, e a gente hoje consegue brincar com isso no Strava e tudo mais. Quem usa potência na bicicleta, a gente também consegue ver evolução de potência, ou então... Capacidade de trabalho, né? Capacidade de trabalho evoluindo, e sem sentir nada de efeito negativo. Então, tem um aluno, tem um atleta que ele até fala para mim, cara, vamos fazer, ele já chama de ativação, vamos fazer aquela ativação lá, porque foi boa pra caramba, então no dia seguinte eu me senti ótimo, pedalei melhor. Então, essa é a ideia. Eu ajudar, eu contribuir. Sim. Se eu trouxer os conceitos de treinamento de força tradicional, de musculação tradicional, vai quebrar o cara. Vai ficar muito difícil eu conseguir. Ainda tem outro fator, né, Renato, que é a competição, né? Já peguei esse mesmo aluno, fez uma competição em Campos do Jordão, não foi a mais difícil que ele fez, mês para se recuperar. Então, provavelmente essa demanda estava muito alta para a capacidade dele, né? Sim, 1 mês para se recuperar. Porque ele quis cumprir um desafio que estava muito além daquilo que ele estava preparado para fazer, e aí a recuperação leva muito tempo. E eu acho legal destacar essa diferenciação, porque a sala de musculação ela é a porta de entrada do profissional de educação física. Quem aqui não começou estagiando pela musculação? Sim. Então, todo mundo começa por ali. Só que a gente tem acesso a um único modelo. E a gente acha que treinamento de força é aquilo que a gente aprende no início do estágio, quando está recém-formado, em alguns cursos que a gente faz de métodos de treinamento de força e sistemas e métodos. Então, a gente acha que o treinamento de força é aquilo. Quando a gente depois, ao longo do tempo, percebe que existe um outro universo para você trabalhar força, para contribuir para desempenho no esporte, aí a tua cabeça abre e a forma de você manipular as variáveis e empregar aquilo na tua prática é outra completamente diferente. Inclusive, quando eu falava sobre também CrossFit, ou cross-training, sei lá, qualquer troço que traduza essa modalidade, tinha um curso que eu dava, uma aula de pós que eu dava, que eu falava sobre a parte de cinesiologia e biomecânica voltada para a modalidade. E aí um dos primeiros slides que eu utilizava era um cara fazendo agachamento, flexão e puxada, que é um dos WODs lá específicos, que é o Cindy, né, que ele tem que ficar rodando. Sim. Flexão de braço, agachamento e puxada ou pull-up. Eu mostrava isso num cenário de sala de musculação, as fotos, e mostrava isso num cenário do cross. E aí, qual é a diferença principal aqui, pessoal? O que a gente tem que priorizar para quando a gente vai prescrever para esses dois universos diferentes? É que, enquanto eu estou na musculação, o meu objetivo é gerar desvantagem mecânica e sobrecarregar o músculo. Gerar mais estresse muscular. Sim. Aqui, eu tenho que gerar vantagem mecânica para ele melhorar a capacidade de trabalho e fazer mais repetições. Então, a abordagem é completamente diferente. Então, pegar essas nuances da aplicação da força em diferentes contextos e como eu vou manipular cada variável, seja ela relacionada à dose, seja ela relacionada ao padrão mecânico, é fundamental para o camarada ter sucesso nesse cenário. Sim. Eu acho que esse que é o nosso trabalho, né? Desse processo de desconstrução do conceito de treinamento de força cultural no Brasil, né? Sim. Que é vinculado a um objetivo específico. Já apanhou muito, né? Já por isso, mas seguimos na resiliência. Trabalhando com democratizar conhecimento de qualidade. Renato, só uma questão assim. O que acontece? Há muitos anos atrás, bastante, trabalhei com corrida, né? Aquela questão, tinha alguns alunos, corria também. Outra época. E eu sempre percebi o seguinte, né? A galera queria correr. Eu quero correr. O que ela faz? Compra um tênis e corre. Na bike, apesar de não ser tão democrático, né? Mas as pessoas, se ela tem condições financeiras, ela vai comprar uma bike, entra num grupo tal, e começa a pedalar. Talvez tenha alguém que forneça ali o treino dela de pedal. Sim. E como é que é a realidade disso? Porque o que eu percebia na corrida, né? Ninguém se preparava para correr. Fazia lá o grupo de corrida, pegava lá a planilha, né? Vai correr tantos quilômetros, tantas vezes na semana e vai.
e não tinha o treino de bastidor. Você já relatou aqui que você faz esse tipo de treino, né, que tem aí os seus atletas, mas a realidade desse ecossistema. A galera tem o costume de fazer o treinamento de bastidor ou é igual a corrida? Compra uma bike lá, compra os equipamentos, entra num grupo de pedal e começa a pedalar e os bastidores que fiquem de lado. A prioridade é sempre a atividade principal. Se der tempo, ele faz. Eu até faço, eu entendo até que é importante. Então, Sim. o nível de consciência do praticante do ciclismo ele é diferenciado porque é um pessoal que está num nível social diferente, então ele tem mais acesso à informação, tem mais senso crítico, tem mais contato com profissionais Tem diferenciados. Então, ele acaba que ele entende que aquilo ali é importante, que ele precisa fazer, mas nem todos fazem, tá? E, cara, é um ambiente que ele ainda carece de bons profissionais, tá? Ele tem um mercado absurdo, é um nicho que ele tem um cliente potencial ali com um poder aquisitivo bastante elevado, então que ele tem condições de pagar por um bom nível de serviço, à medida que ele confie nesse serviço. Então, é interessante a gente falar isso para o pessoal, porque é um nicho que está aí, está aberto, está à disposição. A gente tem poucos profissionais preparados e bons para trabalhar nesse cenário, então em pouco tempo que eu comecei a trabalhar com isso, direcionar meu foco para isso, começaram a aparecer pessoas interessadas e a gente vem fazendo trabalho nesse sentido. Mas, de forma geral, o pessoal não faz tanto. Tem poucos que fazem, poucas pessoas. Eu percebo isso trocando informação no dia a dia, poucas pessoas fazem, mas não tem um nível de consciência. A prioridade é pedalar. E aí, o próprio eu vou evoluindo com o próprio pedal. Sim. Até porque é o seguinte, a pessoa ela ainda não percebe uma necessidade tão importante de ter o treinamento fora da bike para fazer ela evoluir, quebrar, às vezes, algum platô, algum nível de evolução, porque na maioria das vezes ela está conseguindo algum ganho ali fazendo aquele básico, ou então ela nem quer. Ela só quer, já está satisfeita só em fazer tantas vezes por semana, girar naquele volume e estou feliz. Estou dando conta de acompanhar o pelotão, estou fazendo minhas subidinhas aqui, estou fazendo a minha social com o pessoal e estou feliz. Não quero mais que isso. Porque vai me dar muito trabalho, eu já tenho minha vida, então tem perfis diferentes também. Sim. Então, quem geralmente está com foco um pouco mais voltado para desempenho, acaba buscando essas alternativas por fora. Quem está ali com foco só em pedalar e qualidade de vida, ou não faz, ou faz a musculação tradicional. Então, eu tenho hoje uma cliente que ela vem da musculação tradicional e pedala. E ela fazia muita força, trabalho de força. Né? Ela fala, cara, você já faz até mais do que o suficiente, a gente só precisa organizar. Aí ela veio falar comigo esses dias, ela, acho que a gente precisa mudar o foco, porque a minha perna tá ficando grande, o meu bretelle tá começando a ficar apertado, até começou a furar de ficar raspando. Eu falei, mas é porque você faz coisas a mais, né? O nosso treino ele é bem menor. Só que você faz um monte de coisa adicional, e quanto mais volume você bota de treino, mais estímulo voltado para hipertrofia você tá dando. Então, é só você parar de fazer os teus acessórios que você vai parar de aumentar a perna. Então, muitas vezes as pessoas só precisam dar uma organizada. Já fazem coisas demais, só precisam organizar a vida. E aí, nesse momento que entra o profissional. Mas tem uma galera que faz o treino de bike por planilha. Tem uma galera que só segue o grupo e faz o que o grupo vai fazer. E tem uma galera que tem ali uma preparação bem exclusiva, bem diferenciada, inclusive para triatlon. Boa, Renato. Eu sou suspeito a falar sobre esse tema porque sou consumidor. Então, o Renato é um dos caras que tem um domínio muito grande sobre controle de carga, né? E aqui durante o bate-papo ele já trouxe vários insights sobre isso. E a gente percebe que, inclusive, é tema do Renato na Bioconf, na conferência agora em novembro. Controle de carga para otimizar as adaptações ao treinamento físico, tanto no que diz respeito à alta performance, alto rendimento, quanto à saúde. Qual é a sua opinião? É óbvio que sua opinião aqui vai ser positiva, mas deu um geralzão. Será até que vale a pena fazer esse negócio? As pessoas ouvem muito sobre controle de carga. Não precisa dar uma aula de 50 minutos, não. Mas assim, só para simplificar. Vamos colocar na realidade do personal trainer, que às vezes enxerga que o controle de carga é exclusivo para o esporte. Né? Sim. Legal. Então, assim, nessa perspectiva do personal trainer,
qual a importância de utilizar métricas de controle de carga para alcançar o resultado de uma forma mais segura e rápida. Beleza. Bom, primeiro definir controle de carga vai ser rápido, fica tranquilo. Controle de carga, eu percebia que os profissionais eles tinham um conceito, uma interpretação. Não, eu não vou falar que é equivocado ou que é errado, porque dependendo do o termo controle de carga, dependendo do contexto que você traz, ele pode ter conotações diferentes. E tá tudo certo. E aí o pessoal, quando a gente falava de controle de carga e monitoramento do processo de adaptação ao treinamento, eles entendiam, não, eu faço controle de carga. Eu desenho lá, fica tudo certinho, o percentual de carga que eu vou usar em cada semana. Não, tá tudo controlado, tá tudo certinho. Eu falo, não, então, você faz uma parte, né? Você faz uma boa distribuição de cargas que você vai utilizar ao longo do seu treino. Mas eu preciso da outra parte, né? Precisa de monitorar o efeito que essa sobrecarga que você está usando em cada percentual e o agregado da tua sessão de treinamento como um todo, de cada sessão e dos blocos de semana, qual é o impacto que isso está gerando no indivíduo? Como é que ele está tolerando isso? Como é que ele está se adaptando ao longo do tempo com essas sessões repetidas de treinamento que você vem fazendo? Então, quando você começa a monitorar como o indivíduo ele se adapta, ele responde ao treinamento, a sobrecarga de treino, combinado com a sobrecarga de vida, aí a gente tem ali umas variáveis interessantes para a gente começar a monitorar e tomar decisão. Como é que isso vai ajudar o personal, por exemplo, o profissional, o praticante de musculação ou qualquer modalidade ali que o professor ele está na linha de frente lidando com esses indivíduos. Eu vou destacar aqui alguns cenários interessantes que isso daí pode ajudar muito. O primeiro deles é aquele cara que faz tudo. O atleta amador, que ele corre, que ele faz musculação, que ele dorme pouco, que ele trabalha muito, que ele é poliocupado, mas ao mesmo tempo ele quer conseguir encaixar dentro da rotina dele uma série de modalidades, ele quer desempenhar bem, aí para conseguir fazer isso, ele toma estimulante, ele toma pré-treino, ele toma suplemento, ele toma um troço que ajuda a acelerar a recuperação dele teoricamente, ele toma um negócio para dormir melhor, e ele começa a botar um monte de substância, quando na verdade ele só precisa organizar melhor a vida dele. E você monitorando alguns fatores que vão te trazer informações a respeito disso, às vezes você só precisa olhar para o camarada e falar assim, meu amigo, você só precisa descansar. Descanso também é treino. Você só precisa descansar, porque as adaptações elas acontecem na recuperação, né? O treino é para machucar. E a adaptação positiva, a melhora está na recuperação. E aí, como é que eu vou monitorar o que está acontecendo em cada curva para entender se aquilo ali está dentro do que eu planejei? Aí que está o benefício do controle de carga de treino. Então tem esse perfil. Eu falei o camarada, mas tem mulheres também que são poliocupadas, fazem uma série de atividades e acabam responsabilizando alguns produtos, alguns pós, alguns comprimidos para fazer esse efeito de recuperar rápido, de dormir bem e tudo mais, ou desempenhar melhor. Mas tem o outro cenário também, que é um indivíduo que ele tem um perfil mais clínico, voltado para a saúde. Então, aí a minha variável de desfecho ou de desempenho, ela muda, porque ela não é a quantidade de carga que eu vou levantar, o tempo que eu vou fazer, ela é o desfecho voltado para o quanto eu vou diminuir de peso corporal, o quanto que eu vou diminuir de perímetro de cintura, o quanto que eu vou diminuir de pressão arterial e qual é a dose de exercício que está gerando melhor esse efeito. Aí eu vou na literatura e vou entender melhor sobre as relações de dose e resposta para essa variável alvo que eu tenho, que é clínica no caso, e como é que eu vou controlar isso ao longo do meu processo. Se para eu gerar um efeito melhor de hipotensão pós-exercício, eu preciso de mais volume de treino aeróbio. Como é que eu estou fazendo a minha progressão de volume ao longo das semanas? Eu estou controlando isso? Eu sei quanto eu fiz semana passada? Eu sei quanto eu fiz em 2, 3, 4 semanas para trás? Eu estou falando só de controle de carga externa, né, da tarefa que o indivíduo realiza. Se eu não sei isso, eu já estou errando na largada, porque como é que eu vou planejar uma progressão se eu não sei o que eu estou fazendo por semana? Então, como é que você vai controlar isso? Cada um usa as ferramentas, as estratégias que acharem mais adequadas, mas dominar o conceito eu acho que é a base. E o quanto que esse camarada, com que esse indivíduo, ele responde em cada sessão. Eu sei que fazer muito volume para ele é importante, mas como é que ele fica depois dessa sessão de treinamento
quando ele faz o volume, sei lá, 50 minutos de exercício aeróbio, como é que ele fica no dia seguinte, no dia que ele realizou o treino e no dia seguinte, como é que ele volta para treinar, ou então como é que ele tá para trabalhar no dia seguinte. Se ele está detonado, talvez não seja a hora de dar esse volume todo, que eu sei que é bom para a variável dele de desfecho, para efeito, mas talvez ele ainda não esteja adaptado para suportar esse volume inteiro. Então eu estou colocando aqui duas situações. Uma do atleta amador, que está fazendo uma série de exercícios, eu preciso monitorar essa adaptação ao estresse de vida, de treino. E agora para o cenário clínico. Eu tenho conhecimento do que eu preciso fazer para eu alcançar o resultado, mas qual a estratégia que eu vou usar dentro desse processo para fazer essa progressão e para monitorar como ele responde no dia a dia, para que eu tenha efeitos positivos, tanto do relacionamento do indivíduo com o exercício, quanto benefícios clínicos no longo prazo. E aí eu vou medindo isso ao longo das sessões e das semanas, o quanto que eu estou dando de tarefa, que é a tua própria prescrição, é só você ir guardando isso de forma organizada, como é que ele está respondendo e se de fato isso está sendo suficiente para mudar a variável de desfecho. Aí eu vou registrando ela de algum jeito. No caso aqui eu dei exemplo da pressão arterial. Pode ser questionário de bem-estar relacionado a sintoma depressivo. Pode ser o quanto de força que o camarada levanta num supino se o meu objetivo for força. Pode ser melhora de massa corporal magra se o objetivo for hipertrofia. Então, tudo está no conceito, né? Não está no método. Então, se eu entendi o conceito que quais são as principais variáveis que eu preciso manipular para eu atingir esse objetivo, como é que eu vou construindo essa progressão ao longo do tempo e como é que esse indivíduo ele vem respondendo ao estresse de treino e ao estresse de vida e vem alcançando a variável de desfecho ao longo das semanas, eu vou registrando isso, eu consigo ter dados na mão para saber se eu estou no caminho certo, se eu não estou no caminho certo e o que está me atrapalhando, o que eu preciso manipular para eu voltar para esse caminho. Às vezes o meu treino está bonitão, está desenhadinho, está tudo redondo, mas só que tem outras coisas que fogem ao treinamento que estão atrapalhando o indivíduo a se restaurar para as sessões, a se recuperar. E aí é o quê? É nível de estresse. Se eu tiver controlando aquele questionáriozinho que a gente implementou de 4 perguntas, né? A gente tem lá fadiga geral, dor muscular, sono e estresse. Tá dormindo bem? Quanto é que ele tá dormindo? Cara, ele entrou numa fase agora que tá num projeto meio punk lá no trabalho, o cara tá dormindo 4 horas por noite. Se eu não tirar o pé, eu vou quebrar ele. Exato. Então, como é que eu vou saber disso? Se eu não controlo. Então, eu preciso monitorar alguns dados para eu saber se, de fato, ele está pronto para lidar com esse estresse de treinamento, essa progressão. Não sei se eu consegui responder vocês, Poxa, mas eu tentei já pode até tirar a palestra, eu tentei aqui em uma resposta baseada no conceito e abrir para vários cenários, né? Não, top. Eu acho que assim, o ponto mais objetivo que você colocou é que é análise de trajetória e ter banco de dados para fazer essa análise, né? E esse é o conceito de controle de carga, que às vezes fica exclusivo à medida em si ou à métrica que está sendo utilizada. Então, independente se você vier trabalhar com atletas ou pessoas não atletas, eu acho que é o básico, né? Quando a gente fala de treinamento. Cara, sabe o que eu uso de exemplo direto? Todo serviço que a gente contrata, a gente recebe um relatório mensal. É a tua internet, é a tua conta de luz, é a tua conta de água. Todo mês chega lá um papelzinho, você consumiu tanto, você vai pagar tanto. Por que quando a gente trabalha com um personal trainer, você não mostra o que foi feito, o que ele progrediu, um relatório básico do como ele estava no dia 1 e como ele chegou, o que aconteceu no dia 30. E aí qual foi a frequência dele, qual foi o volume de treino, o que ele melhorou, o que ele teve de adaptação naquele processo, naquele período ali. Ah, mas 30 dias é pouco. Tá bom, então aumenta. Mas você precisa ter dados para você conseguir tomar decisões mais assertivas baseadas em dados concretos. E, por fim, criar portfólio, que é uma coisa que a gente não pensa nisso, mas imagina, você atendendo, estou falando de intervalo de tempo pequeno, mas um profissional que ele já está fazendo isso, já está dentro da sua rotina, monitorar esses dados de efeito, de treino e de resultado ao longo de 5, 10 anos, olha o tamanho do portfólio que esse cara vai criar e vai ter debaixo do braço dele para sentar em qualquer situação e mostrar, ó, eu gero esse tipo de resultado para esse tipo de pessoa em tanto tempo. Isso ninguém tem. E é o grande diferencial, né? Porque a gente pontua, não só em bate-papo com você, mas em várias outras conversas, desse mercado voltado para o atleta recreacional. Como ele tem expandido dentro da educação física, total. Cara, e a total escassez de profissionais preparados para atender esse público.
E é um mercado que é um público que tem capacidade financeira de pagar um valor de investimento alto desde que ele veja valor no profissional. Perfeito. É esse que é o ponto. É aquela pessoa que ela sabe diferenciar, mas ela quer o resultado. E talvez a gente esteja no cenário da musculação, da academia de forma geral, tão desconectado com a entrega do resultado, ou pelo menos o registro de entrega desse resultado, que a gente ainda não visualizou a amplitude desse mercado. Eu tô ali no automático só entretendo com o exercício. Exato. Eu não tô pensando no planejamento, no médio e longo prazo, em controlar e entregar resultado. O treino virou um entretenimento. A percepção que eu tenho... Tá tudo bem para alguns cenários, mas no geral... A percepção que eu tenho é assim, o mercado está muito aquecido no personal, né? O mercado de treinamento físico está aquecido, principalmente no pós-pandemia. Então, a procura é gigante e acaba que a seleção dos profissionais, né, público leigo não faz com tanto critério. Tem vários elementos envolvidos, né, também, a questão da oportunidade, aquela coisa toda. Mas, de fato, é algo que a gente também já fala há muito tempo, né? Das pessoas terem um mínimo, né, cara? Pelo menos ter a programação pronta, ter a programação registrada, ter ali as avaliações, ter o mínimo que seja do controle de carga. Não quero fazer um investimento muito alto. Cara, pelo menos se você monitorar ali todo dia de 0 a 10, como é que você tá bem? Cara, já é alguma coisa. Só essa. Não quero fazer nada, só quero uma. Essa. Já é alguma coisa. Então, How fresh are you, né? Exatamente. Quanto recuperado você está? Mas, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, Renato, é importante também, você fala muito bem dando aula sobre controle de carga, mas eu sei que você, como eu disse no início, sou consumidor desse serviço. Eu utilizo com alguns alunos e as atletas também de alto rendimento. Então, você tem um produto que ele vai direcionado para o profissional de educação física, né? E também tem um produto ali que vai para o consumidor final. Então, falo brevemente aí sobre esse produto. Aqui é o momento jabá, tá? Então, vende seu jabá aí. Certo. Bom, os produtos voltados para o profissional de educação física, eu tenho basicamente 2 braços, né? Um é o braço que ele é mais voltado para um curso teórico sobre controle de carga de treinamento. Então, lá tem toda a base teórica, todas as variáveis que a gente precisa olhar, que a gente muito precisa bom, monitorar. Sinal, tá? Só para deixar bem claro. E aí dentro dele vai uma planilha que você tem como genérica, que você tem como aplicar em diversas modalidades. Tem 4 tipos de planilha diferentes lá dentro para que o profissional ele comece a colocar em prática o que ele está vendo nas aulas. Então, porque às vezes essa conexão ela fica um pouco deturbada, porque eu estou assistindo um curso teórico aqui, mas, cara, até eu conseguir colocar isso em prática, será que eu vou ter que assinar um aplicativo? Será que eu vou ter que desenvolver um sistema? Então, para não ter esse problema, já vai a planilha de brinde ali, de bônus dentro do curso. Então, ele está olhando, ele já começa a conseguir aplicar na prática sem ter um investimento adicional 0, para ter uma ferramenta para conseguir fazer esse monitoramento da carga de treino. Então, esse é um dos produtos que ele é feito para um público para ter uma amplitude, ter um alcance maior. Então é um curso que eu fiz com muito carinho, eu gosto muito daquelas aulas que estão lá, daquele curso, eu sempre recomendo bastante eles. Cara, quer começar a entender sobre controle de carga? Faz esse curso. E aí depois, tem outras áreas para você aprofundar? Tem, mas começa por aqui. Tem algumas aulas bem interessantes lá, depois que eu adicionei sobre algumas aulas ao vivo que eu dei sobre treinamento de força, sobre variabilidade da frequência cardíaca, também são as aplicações. O outro braço voltado para o profissional já é uma coisa mais personalizada, que é um serviço que você utilizou também, que eu desenvolvo um sistema específico para uma demanda que me é trazida, que me é levantada. Então, Renato, o meu cenário é esse daqui, eu tenho isso aqui à disposição, eu quero usar esses dados, essas variáveis, e a gente cria ali um sistema sem ter um investimento também em tecnologia ou em ferramenta adicional nenhuma. Tento entender o cenário que ele tem, o que ele já usa e facilitar toda essa coleta, automatizar todo esse processo de coleta de dados e apresentação de relatório para tomada de decisão, utilizando ali sistemas de baixo ou 0 custo nenhum. Então a gente usa às vezes o Power BI ou o Excel, depende do que funciona melhor para a pessoa. E para o consumidor final de treinamento físico, que é a preparação física, que é o que eu tenho mais feito recentemente. Então quem está interessado em se desenvolver para modalidades específicas, especialmente o ciclismo, eu tenho atendido e tenho montado
preparação física e tenho acompanhado de perto essas pessoas. Como é que funciona melhor? Como se fosse personal trainer. Sim. Quanto mais vezes na semana, não necessariamente, porque o máximo que eu faço para esse público são 2 vezes. Sim. Porque é o que se enquadra melhor na realidade. Na Tem rotina em alguns deles. cenários de 1 a 2 vezes. Tem pessoas que são mais espaçadas, ficam num formato de consultoria. Pego o programa, ajusto a carga, eu deixo um planejamento para um certo período de tempo já pronto e vou fazendo o contato ali só para fazer o ajuste por mensagem e tudo mais, e ela vai seguindo. Então, hoje são as principais frentes que eu tenho atuado. Boa. Renato, Vamos lá. Vamos para a parte dos presentes. Calma. Pô, só deixando claro, a gente organiza um congresso aqui Sim, no Rio de Janeiro. 23 e 24 de novembro, conferência anual. É a do Instituto oitava Bradesco. edição, 8º ano que a gente está desenvolvendo a Bioconf aqui no Rio de Janeiro. O professor Renato é um dos nossos convidados aí, ilustre, palestrando sobre o controle de carga. Aí vocês vão ter a oportunidade de aprender muito mais com ele presencialmente, tirar foto e tal. E agora chegou a hora dos presentes, né? Então, Renato, A hora aqui, dos ó, presentes. nosso livro. Opa, é meu esse? Eu pensei que fosse só para enfeitar a mesa aqui. Temos uma marca de camisas, Isso, a nossa camisa aqui para Ah. você. Obrigado. que inclusive só está disponível nos eventos presenciais. Exato. E aqui também a Nossa caneca. linha de canecas. Aqui, ó. Potência não é nada sem controle e força só é ruim para quem não tem. Isso. Tá, a camisa aí com o Renato, ó. Boa. Muito camisa bom. top. Renato, passa o seu Instagram pra galera poder também. Deixa eu ver aqui a caneca. A caneca é top. Se tivesse me dado antes, eu já tava usando ela aqui, ó. É o tempo verdade. todo, já Não, deixava mas- aqui. A gente tem a Boa. hora dos presentes. Maneiro, gostei. Boa, né? Eu adoro canecas. Bom, meu Instagram é @RenatoMassaferri. Boa, Massaferri, 2 R's e I no final. boa, perfeito. Nós colocaremos o Instagram do professor também lá na legenda no YouTube, beleza? Para vocês Fora os acessarem. cortes, as marcações também, né? Exatamente. Então, Renato, gostaria muito de agradecer por você ter vindo. Sei que a sua agenda é corrida, né? Ainda mais agora com mais um membro aí chegando. Mais na um. família. Os custos nas bicicletas vão diminuir. Investe Vou agora. vender bicicleta para E o comprar sono fralda. também vai diminuir para a vida. Eu falei, tem que um aproveitar agora. Tem que Exato. aproveitar agora, porque daqui a pouco o meu sono Boa. vai Então já bagunçar aproveita também inteiro. para te parabenizar, que vai ser papai aí de novo. Cara, muito legal ter você aqui. Sei o quanto que é difícil, né, poder se disponibilizar, mas a nossa parceria já tem evoluído há muito tempo. Fico muito feliz de ter profissionais como você aí no mercado, que precisam cada vez mais, né, de reconhecimento, porque fazem um bom trabalho. Então, aonde você chegou é onde você vai chegar, totalmente com mérito, muito trabalho. E, pô, cara, brigadão mesmo, foi top. E que tem um compromisso com o conhecimento de qualidade, né, cara? Acho que a gente tá aqui nesse momento aqui, principalmente pelo aspecto de tentar levar um pouco daquilo que a gente teve como referência e valor na nossa formação, né? É o que você falou mais cedo, né? A gente encontrou professores que foram referências pra gente, nortearam Total. a nossa trajetória. E o que a gente tenta fazer aqui é um pouco disso, né? Ainda mostrar, mesmo nesse cenário aí de imediatismo, de conhecimento raso, né? Que é interessante subir o sarrafo, que é interessante você estudar, que é interessante você se desenvolver profissionalmente e enxergar que o conhecimento, cara, vai abrindo portas. Vai abrindo portas, mas para quem procura, para quem gosta de se desenvolver. Então você é um cara com esse perfil, que é um perfil similar ao nosso, e a gente gosta de estar nesse meio aqui. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado. Eu que agradeço aqui. Foi ótimo, me diverti. Show de bola, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like aí para poder viabilizar cada vez mais esse projeto, compartilhem nas mídias sociais. Isso é muito importante para a gente. O objetivo não é ganhar dinheiro com o YouTube, mas a gente precisa que vocês deem esse foco na inscrição no canal, compartilhando com os amigos no Telegram, WhatsApp, com a vovó de casa, com todo mundo, para a gente poder ter maior amplitude, maior alcance. Inclusive com os alunos de vocês, porque é um conhecimento interessante até para os nossos clientes. Exatamente. Né? Beleza? Perfeito. Grande abraço para todo mundo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.